Manifestações do luto. William Worden. A tristeza não é necessariamente manifestada pelo choro. Contudo, é um sentimento comum no luto, pois o choro é um sinal que evoca a reação simpática e de proteção, e estabelece uma situação social na qual as leis de conduta competitiva são suspensas. A raiva é seguidamente sentida depois de uma perda, sendo o segundo tipo de vivência regressiva que ocorre depois da perda de alguém próximo. Na perda de qualquer pessoa importante, há uma tendência a regredir e sentir-se desamparada. Simboliza uma certa mensagem: não me deixe novamente. A raiva que a pessoa enlutada sente precisa ser identificada e adequadamente dirigida à pessoa falecida para chegar a uma conclusão saudável. Entretanto, frequentemente é manejada de forma menos eficaz, sendo uma delas o deslocamento ou redirecionamento a uma outra pessoa, acusando-a de responsabilidade pela morte, que poderia ser evitada. Nesse deslocamento, as pessoas tendem a culpar o médico, ou algum membro da família, ou um amigo insensível, e frequentemente Deus. Num caso severo de retroflexão, uma pessoa com raiva que também está deprimida pode ter uma conduta suicida. Sendo uma das mais arriscadas maladaptações da raiva, a postura de voltar a raiva para dentro de si próprio. A culpa e a autorrecriminação são sentimentos comuns àqueles que sobrevivem. Culpam-se por não terem sido o suficiente amorosos. Ou tomado alguma ação imediata com o intuito de evitar o mal maior, e assim por diante. Em geral, a culpa é manifesta em relação a alguma coisa que tenha acontecido ou algo que não tenha sido feito na hora da morte. Mais frequentemente, a culpa é irracional, diminuindo gradativamente pelo contato com a realidade no dia a dia. A ansiedade da pessoa que ficou pode variar desde uma leve sensação de insegurança a um forte ataque de pânico, que, quanto mais intensa, sugere uma reação de luto patológica. A ansiedade tem primariamente duas origens. As pessoas que ficam têm medo de não serem capazes de cuidar de si mesmas. E a miúde fazem comentários do tipo: não vou ser capaz de viver sem ele. Em segundo, a ansiedade tem relação com um forte sentido de consciência da própria mortalidade exacerbada pela morte de uma pessoa amada. Levada a extremos, esta ansiedade pode desencadear uma fobia. A solidão é um sentimento frequente e expresso pelas pessoas que ficam ou que estavam habituadas num relacionamento próximo e sentem-se como se o mundo delas tivesse terminado. A fadiga pode ser algumas vezes sentido como apatia ou indiferença e pode ser um tanto estressante quando a pessoa é normalmente ativa. A sensação de desamparo torna a morte um fato estressante, de serem deixadas ou abandonadas. Sendo um correlato próximo à ansiedade, ocorrendo com frequência nas primeiras fases da perda. Já o choque ocorre com mais frequência no caso de morte súbita, quando alguém recebe um telefonema
e de imediato fica sabendo que uma pessoa amada ou amigo morreu. O sentimento de anseio pela pessoa amada que se foi, uma experiência comum entre aqueles que ficam, quando na ocorrência da notícia da perda inesperada, quando planos estão vigentes. A emancipação pode ser um sentimento positivo depois da morte, onde, juntamente com os sentimentos normais de luto, num status modificado. Geralmente, há um sentimento de libertação de certa repressão e tirania, que antes era vivenciado com o falecido. Assim como o sentimento de alívio que muitas pessoas sentem depois da morte de uma pessoa amada. Em especial, se a pessoa sofria com uma doença prolongada e particularmente dolorosa. O estarrecimento é, a miúde, vivenciado precocemente no processo em que algumas pessoas relatam a ausência de sentimentos. Se sentem estarrecidas no luto, como forma de proteção, logo depois de saber a notícia de morte. E ocorre porque há tantos sentimentos para serem manejados que permitir que todos se tornem conscientes será uma sobrecarga emocional. O bloqueio prévio destas sensações dolorosas como defesa demonstra ser extremamente normal. Contudo, quando revisar essa lista de sentimentos, lembre-se de que todos representam sentimentos normais do luto. E não há nada de patológico em nenhum deles. Entretanto, sentimentos que existem por longos períodos anormais de tempo e de excessiva intensidade podem prever uma reação de luto complicada.